Oi pessoal, sejam bem-vindos ao 360 Meridianos. Meu nome é Natália Beccatini e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu aprendi durante as 2 vezes em que eu me mudei de Malicuia pra Argentina. Já morei 2 vezes lá. A primeira vez foi em 2014, quando eu fui passar 3 meses fazendo um trabalho voluntário pela ESEC. Tem outro vídeo aqui no canal sobre a ESEC, acho que se vocês tiverem interesse nesse tipo de intercâmbio vale a pena procurar aqui. Fiquei lá 3 meses e depois fui fazer uma viagem pelo norte do país, quando eu conheci muita coisa. E depois, no ano seguinte, 2015, eu voltei pra lá pra estudar espanhol na UBA, na Universidade de Buenos Aires. E aí eu acabei ficando 6 meses. Foram 2 temporadas, já tem um tempinho, mas as informações práticas que eu aprendi lá continuam atuais e as coisas que mudaram. Eu fiz uma pesquisa, a gente tem um post sobre isso também lá no blog que está atualizado, então eu tô sempre pesquisando se mudou algum tipo de procedimento legal. E as impressões que eu tive também, elas não mudam muito, né? Assim, acho que se você quer saber como é morar lá, esse vídeo também vai ser muito legal pra você. Então, se você tem interesse no assunto, fica com a gente até o final do vídeo e não deixe de assinar nosso canal pra você receber as próximas atualizações, curtir, comentar o vídeo e compartilhar com alguém que possa ter interesse também. Bom, a maior parte dos brasileiros que vai morar na Argentina vai atrás do ensino público gratuito e de qualidade que eles oferecem no país. Mas, além dessas oportunidades de estudo, há também muitas oportunidades boas para profissionais das mais diversas áreas. E o melhor de tudo é que é muito fácil conseguir permissão de residência permanente ou temporária no país. Graças a um acordo firmado entre os países da Mercosul, todo brasileiro tem direito de solicitar sua permissão de residência na Argentina. Para isso, basta seguir alguns procedimentos burocráticos que, como todo tipo de visto, são um pouco chatinhos. Você vai ter que entrar com um trâmite na Dirección Nacional de Migraciones, que é o órgão que cuida desse tipo de procedimento lá na Argentina. Vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links que você precisa para dar entrada com seu pedido de residência. E também o nosso post que ensina passo a passo a como fazer isso. Os documentos exigidos pela imigração da Argentina para quem quer se mudar para lá são passaporte brasileiro ou carteira de identidade, certidão de nascimento e casamento, se for o caso, certidão de antecedentes penais emitidos pela própria polícia da Argentina que você vai pedir quando você estiver lá, declaração jurada de antecedentes penais em outros países que você vai fazer dentro do próprio site do sistema deles. Se você viajar com a carteira de identidade, você não vai receber carimbo no passaporte, mas você vai receber um papelzinho com a data de entrada no país e isso serve como carimbo para você subir no sistema. Certidão de residência no seu nome. Então, toda essa informação que eu falei aqui, eu copiei igualzinho tá escrito no site oficial deles. Se você tem algum caso, alguma pergunta mais específica, eu sugiro que você entre em contato com as autoridades de imigração na Argentina, porque eu, infelizmente, não sou especialista em imigração e não posso te responder, eu estou repassando o conteúdo que eu apurei. Eu vou deixar um link aqui embaixo com o contato de todos os consulados argentinos no Brasil que você pode entrar em contato para resolver algum problema. Bom, com todos os documentos anexados no site, você vai precisar pagar uma taxa. Essa taxa, como tudo na Argentina, muda muito de preço por causa do elevado índice de inflação no país. Mas, presentemente, no atual ano de 2020, o valor cobrado é de 3 mil pesos, o que equivale mais ou menos a uns 220 reais. Bom, depois que você completar essa etapa, em alguns dias você deve receber uma confirmação por e-mail. Caso tenha faltado algum documento comprobatório ou eles tenham encontrado alguma irregularidade para o seu caso, você vai ter a oportunidade de anexar outra vez. Se der tudo certo, esse e-mail vai te informar qual a delegación, ou seja, o escritório de imigração, que você deve comparecer lá na Argentina para dar prosseguimento ao seu caso. Por isso, gente, é essencial você já estar na Argentina quando você der início com o trâmite. Você pode entrar com visto de turista, não tem problema nenhum, e esse visto te dá direito a uma permanência de 90 dias. Esses 90 dias devem ser tempo suficiente para você dar entrada no processo e conseguir algum documento que comprove que você está legalizando sua situação, caso, a sua identidade fique pronta ultrapassando esses 90 dias, não tem problema. Assim que você receber a sua autorização de residência, você deve dar entrada num documento que chama DNI, que nada mais é que a identidade argentina. E esse documento você deve pedir junto à polícia local na cidade na qual você pretende morar. Seguindo todos esses procedimentos que eu falei aqui, você já vai estar apto a procurar trabalho na Argentina, caso essa seja sua intenção. Lembrando que durante o período que você está como turista, antes da sua permissão de residência sair, você não pode trabalhar legalmente no país. Bom, agora que a gente já passou dessas coisas chatas e burocráticas, eu quero falar da parte legal do processo, que é onde morar na Argentina, como é morar lá, quais as melhores cidades para viver e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E vamos começar por ninguém mais, ninguém menos que Buenos Aires. Quase todo mundo que vai morar na Argentina procura direto a capital do país.
E se esse é seu caso, se esse é seu sonho, fica sabendo que você não tá sozinho, porque na própria Argentina, 40% dos argentinos vivem em Buenos Aires. A cidade tem cerca de 15 milhões de habitantes e é sem dúvida nenhuma o grande centro cultural, econômico, financeiro e social do país. Isso se deve em grande parte à sua localização extremamente privilegiada. E uma das maiores vantagens de escolher Buenos Aires como a cidade que você vai morar é que de lá partem e chegam diversos voos para o Brasil todos os dias. Então, dependendo de onde você mora, você pode estar a apenas umas 4 horas de distância de casa, o que facilita muito vir visitar a família e os amigos e não se sentir tão distante, tão estrangeiro assim. Mesmo se você não gosta tanto assim de cidades grandes e mega metrópoles, você vai encontrar seu lugar em Buenos Aires. Para isso, basta você sair da região que eles chamam de capital federal, que é a cidade de Buenos Aires em si, e procurar algum lugar na província, que tá a uma curta distância, uma viagem de trem, de ônibus, você chega lá, os aluguéis são mais baratos e os bairros são muito mais tranquilos, parecem uma cidade de interior. Alguns exemplos de bairros que estão fora da capital federal, mas ainda oferecem excelentes condições são San Isidro, Olivos e Vicente Lopes. Esses são bairros bem mais tranquilos, com uma boa qualidade de vida, que não estão tão distantes assim do centro, mas estão fora do burburinho onde tudo acontece. Então você pode aproveitar ao mesmo tempo a vantagem de morar num lugar mais tranquilo e a vantagem de estar perto de uma capital onde tem tudo que você possa imaginar. Agora, eu sou muito suspeita para falar, porque eu poderia passar o dia inteiro aqui tecendo elogios para Buenos Aires, que é uma cidade moderna, cosmopolita, diversa, muito cultural. Tem uma vida noturna, assim, pra ninguém botar defeito. Pessoas de todos os lados do mundo. Eu fiz amigos da Bolívia, dos Estados Unidos, da Colômbia, do Brasil, de tudo quanto é lugar que você imaginar, inclusive do Japão. Tem muita opção de lazer, tem parques por todos os lados, muita árvore, uma arquitetura maravilhosa. É uma das capitais latino-americanas com a melhor qualidade de vida, isso não se discute. É segura, relativamente segura, né, colocando assim que a gente tá dentro da América do Sul. É uma das capitais mais seguras, no caso. Mais bonitas, enfim. Eu poderia listar 1000 vantagens de Buenos Aires. Sobre segurança. Furtos são bastante comuns, não vou mentir pra você. Né? Eu falei aqui que ela é uma das capitais mais seguras e eu tava me referindo a crimes violentos. Assalto, a mão armada e outro tipo de abordagem mais agressiva. Agora, furtos acontecem o tempo inteiro. Eu não conheço ninguém que não tenha tido o celular roubado em Buenos Aires. Eu tive 3. Só pra você ter uma ideia. E esse mercado lá, a tecnologia é muito cara, então esse mercado do negro do telefone celular fomenta esse tipo de ação. E as pessoas acabam comprando no Mercado Livre, vai ver esse telefone até o seu, você vai achar ele à venda lá. Aconteceu comigo, tipo, eu perdi um iPhone e aí, esse ano eu descobri as fotos da pessoa que comprou ele depois. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Mas apesar disso, para quem mora em capitais, metrópoles brasileiras ou de outras partes da América Latina, essa ainda continua sendo uma vantagem. Eu acho assim, você não consegue comparar com os lugares mais seguros da Europa, talvez, mas dentro de uma comparação na América do Sul, Buenos Aires está ganhando nesse quesito. Além disso, é uma cidade muito agradável de caminhar. Ela é totalmente plana, então se você também gosta de bicicleta para se locomover, é um prato cheio, tem muita ciclovia, muitas árvores, muitos parques. Ela passou por uma restauração, muitos anos, décadas, talvez até um século atrás, que acabou tentando fazer com que ela parecesse uma cidade europeia. Isso foi intencional, eles queriam imitar Paris e acabou que ela tem esse ar europeu, assim, mas também um pouco decrépito em alguns momentos, o que eu acho que deixa uma cara bem mais legal e autêntica do que se fosse simplesmente uma cópia, assim, porque tem uma carinha latino-americana ainda que é bem bacana. Enfim, eu falei de andar e da bicicleta, mas fora isso, a cidade tem serviço de transporte público que atende muito bem, tem metrô, as tarifas não são caras do transporte público e os ônibus são uma frota um pouco mais velha, mas ela segue funcional, assim, acho que não chega a ser um problema. Mas existem sim algumas desvantagens de morar em Buenos Aires. A primeira, eu acho que não são necessariamente desvantagens de Buenos Aires, mas da Argentina como de um modo geral. É a grande estabilidade política e econômica, né? Vocês podem pensar, quem é você, Natália, uma brasileira, falando de estabilidade política e econômica? Tô de acordo. Mas quando eu morei lá, era um pouco mais tranquila as coisas aqui ainda. E isso já vem acontecendo na Argentina desde a década de 90, assim, é um problema de vai fazer 30 anos,
que não conseguiu ser resolvido até agora. Então é algo que a gente tem que realmente olhar com atenção. Principalmente se você pensa em se mudar e fazer a vida lá. Ou seja, se você tá indo para estudar, em muitos momentos isso vai ser uma vantagem, porque a desvalorização do peso vai deixar seu orçamento mais barato lá do que você gastaria morando numa cidade de mesmo porte, aqui em São Paulo, por exemplo. Mas se você vai para trabalhar, vai receber em pesos, essa instabilidade econômica, essa inflação pode acabar te levando a ter uma segurança financeira talvez um pouco menor do que você teria aqui, dependendo da sua área e do tanto que você planeja receber lá. Isso foi uma coisa, gente, que eu vi com os meus próprios olhos. Eu fui em 2014, a Argentina era super barata. Quando eu voltei em 2015, ela estava mais cara, isso pensando em pesos, né? Pra mim, às vezes o câmbio favorecia mais ou menos, mas pensando em pesos, pra população de lá, para as pessoas que eu conheci que trabalhavam lá, que ganhavam, comprar alguns produtos básicos às vezes era muito difícil por causa desse aumento, né, contínuo dos preços, assim. Então 2015 era mais caro e depois eu voltei lá só pra visitar em 2016 e assim, eu me assustei com o preço das coisas. Foi num período de tempo relativamente curto, se você for pegar um plano geral, mas acontece e continua acontecendo e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e colocar no papel antes de tomar uma decisão tão grande quanto mudar de país. Bom, agora vamos falar da segunda queridinha dos brasileiros na Argentina, Córdoba. Córdoba é uma cidade universitária que fica a mais 700 quilômetros de Buenos Aires e tem mais ou menos 1 milhão de habitantes e meio, sendo a segunda maior cidade da Argentina. Enquanto Buenos Aires atrai tanto profissionais quanto estudantes, Córdoba é quase que exclusivamente procurada por universitários. Por isso ela é uma cidade bonita, charmosa, tem muitos prédios históricos, mas também é muito animada, apesar de ser bastante menor, né? A Universidade de Córdoba é a mais antiga e uma das mais conceituadas do país. Por isso ela atrai muitos estudantes brasileiros e de outras partes do mundo para fazer intercâmbio, para fazer a graduação inteira lá, ou mesmo apenas para fazer um curso de espanhol, isso acontece muito. Além dos bares e das festas óbvias, Córdoba também tem programação cultural variada e um custo de vida muito inferior ao da capital do país. Agora vamos falar de Rosário. Rosário também é uma cidade muito procurada por estudantes brasileiros que pretendem cursar a graduação inteira na Argentina. Ela fica na província de Santa Fé e tem 1,3 milhões de habitantes. Uma das vantagens de Rosário é que ela está muito mais próxima de Buenos Aires do que Córdoba. Fica só a uns 300 quilômetros, é na metade do caminho, basicamente. E isso facilita muito deslocamentos para a capital, tanto por necessidade quanto para visitar a família, né? Porque os voos normalmente vão sair de Buenos Aires, não tem voo direto de Córdoba para o Brasil, se eu não estou enganada. Outra vantagem que atrai muitos universitários é que o custo de vida lá é ainda mais barato, só que tem uma desvantagem grave. Rosário é considerada a cidade mais violenta do país. Mendoza. Mendoza é uma das minhas favoritas da Argentina porque ela está cercada de uma natureza maravilhosa, fica ali pertinho dos Andes, tem vinho, tem neve, tem montanhas. É um lugar para quem procura tranquilidade, mas sem abrir mão de algumas comodidades de uma cidade. A cidade ela tem um grande apelo turístico porque ela é parte da Rota dos Vinhos da Argentina e também está pertinho da Aconcagua, que é uma das montanhas mais altas do mundo. Mendoza fica a 1000 quilômetros de Buenos Aires, então ela está mais próxima de Santiago do que da capital da Argentina. Então é mais comum que as pessoas de Mendoza viajem para Santiago do que para Buenos Aires, quando elas precisam de alguma cidade grande por algum motivo. A 400 quilômetros de Buenos Aires, Mar del Plata é um importante destino, tanto comercial quanto turístico do país. Seu porto é responsável por receber a maior parte dos produtos que chegam à Argentina. Tem cerca de 1 milhão de habitantes, mas essa população aumenta bastante no verão, quando os argentinos fogem do calor escaldante de Buenos Aires para se refrescar no principal balneário do país, Bariloche. Bariloche é um dos principais destinos turísticos do Brasil e atrai muitos brasileiros nas férias, mas alguns gostam tanto que acabam ficando por lá mesmo. Além dos amantes da neve, do frio e da Patagônia, a cidade também é um destino convidativo para quem quer trabalhar com pesquisa e tecnologia. A cidade é polo regional de desenvolvimento científico e abriga a sede de algumas das principais empresas do ramo no país. Bom, já escolheu onde vai ser sua nova casa? Vamos falar agora de quanto custa morar na Argentina. Como capital, o custo de vida em Buenos Aires é consideravelmente maior do que no resto do país. Nas temporadas que eu passei lá, eu gastava cerca de 2.500 a 3.000 reais para cobrir meus custos fixos, como moradia, alimentação e lazer. Mas para economizar e chegar nesse valor, eu optei por morar em uma residência estudantil em vez de alugar um apartamento só para mim. O aluguel vai ser o maior gasto que você vai ter na cidade e a burocracia é um pesadelo, mas eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouco. Bom, só para te dar um norte, eu preparei uma estimativa de mais ou menos quanto uma pessoa com uma vida básica pode gastar em Buenos Aires. Moradia, entre 1.250 e 2.000 reais. Transporte, 250 reais. Alimentação, 800 reais. Lazer,
entre 150 a 500 reais. Só queria deixar claro que esses valores são estimados e eles podem variar bastante dependendo da cotação do peso e da inflação na Argentina. Eu citei em reais, que é mais ou menos para você ter uma ideia vaga de quanto você gastaria para viver lá. Não é para você pegar esses valores e usar como se fosse uma coisa precisa e talhada em pedra, porque vai dar errado, provavelmente. Bom, como eu disse, dá para encontrar apartamentos dentro da cidade autônoma de Buenos Aires custando entre 1.000 e 2.000 reais. Aí você precisa considerar também as contas, que devem dar mais ou menos em torno de 400 reais. Um apartamento pequeno, mobiliado e com todas as contas incluídas deve custar mais ou menos 2.500 reais por mês. Se você resolver sair dessa região central da cidade e explorar os outros bairros mais distantes, esse valor pode cair para até uns 800 reais por mês. O preço do aluguel também costuma ser bastante inferior em outras cidades da Argentina, como Córdoba ou Mendoza. Alguns bairros legais que você pode considerar alugar um apartamento em Buenos Aires: San Telmo, Montserrat, Núñez, Chacarita, Vila Crespo, Almagro e Cabalito. Esses bairros são os bairros que têm um preço mais ok, mas que não são muito marginalizados. Se você procura um bairro mais nobre, alguns dos que eu recomendo são Recoleta, Palermo, Puerto Madero, Belgrano, Colegiales e Cañitas. Esses bairros são mais valorizados, têm uma infraestrutura bem melhor e são bairros da classe média alta de Buenos Aires. Consequentemente, os aluguéis lá também vão ser mais caros. Outra opção muito comum, principalmente entre quem vai estudar em Buenos Aires, são as residências estudantis. Há uma infinidade delas na cidade e elas funcionam das formas mais variadas possíveis. Algumas são muito parecidas com hostel, inclusive recebem turistas. Outras já são moradias de verdade, a pessoa precisa estar matriculada na escola e pode escolher entre um quarto individual ou um quarto com mais uma pessoa, inclusive um amigo. Mas nem todas elas exigem que você esteja matriculado. Isso é uma coisa que você precisa conferir com a administração da residência, porque essa pode ser uma boa opção se você não vai para estudar, mas quer um lugar provisório para ficar no início, até você se ajeitar e entender melhor a cidade. Como eu disse, eu vivi 6 meses num desses lugares e foi por um acidente, não estava programado que eu fosse viver numa residência estudantil. Eu tive que me mudar do apartamento que eu tinha alugado de última hora e acabei caindo numa dessas. E no final das contas, na verdade, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu pensei que eu ia pra ficar só uns dias, ou pelo menos um mês, até eu me ajeitar. E acabei ficando por todo o tempo que eu tava em Buenos Aires, porque a minha experiência lá foi essencial para construir meu círculo social na cidade. Conheci pessoas, fiz amigos, conheci gente que foi minha companhia durante o período da cidade. Pessoas algumas que eu converso até hoje, e isso certamente teve um impacto profundo na velocidade com que eu me adaptei lá. O lugar que eu morei, se alguém quiser recomendação, chama-se Belgrano Hostel, ele também recebe turistas, e eu vou deixar o link aqui embaixo que vocês podem dar uma olhadinha depois se interessa ou não. Agora, se você é estudante e já vai como agência, em geral eles têm algumas residências que já são conveniadas e que pode ficar mais fácil para você fechar diretamente com eles. Se você, por outro lado, vai por conta própria, essa busca vai ficar por sua conta. Mas não precisa se desesperar, porque há diversas opções no Google. Se você fizer uma busca aqui agora, você já vai encontrar 300 opções de moradia. Basta você pesquisar direitinho, pesar o custo-benefício e ver o que você topa e o que você não topa. Bom, se você quer alugar um apartamento logo de cara, você pode começar essa busca no Brasil. Mas é um pouco mais complicado, porque você não vai conseguir visitar os lugares nem conversar diretamente com os proprietários, o que acaba fazendo uma grande diferença na hora deles decidirem para quem eles vão dar o apartamento. Mas essa pesquisa pode te ajudar a ter uma noção dos preços e também do tipo de lugar que você vai encontrar lá e já ter algumas coisas em mente na hora que você for visitar. Bom, vale a pena alugar um lugar provisório para 1 ou 2 meses lá na Argentina logo que você chegar. Pode ser um Airbnb, um quarto de hotel ou mesmo uma dessas residências estudantis que eu citei. Eu te indico algumas boas opções para isso nos links de recomendação aqui embaixo. Nesse período você obviamente vai gastar mais do que você gastaria no aluguel de um apartamento. Mas acredita em mim, vai ser muito melhor ter um lugar para ficar tranquilo enquanto você procura por uma estadia mais definitiva no país. Uma vez que você estiver instalado nesse lugar provisório, você pode começar visitando algumas imobiliárias na cidade e pedir para que eles te mostrem alguns apartamentos. Há 2 modalidades de aluguel na Argentina, o temporário e o de longo prazo. O temporário ele é indicado para estudantes, para pessoas que vão fazer o intercâmbio, passar uma temporada na Argentina e já tem data para voltar para casa. Já os de longo prazo são por contrato de 2 anos. Mesmo que a sua intenção seja ficar, sei lá, os próximos 10 anos na Argentina, o aluguel temporário é a melhor opção para quem chega de fora. Os contratos em geral são de até 6 meses, com possibilidade de renovação, mas o nível de documentação que eles pedem é muito menor e também de comprovações financeiras, coisas que talvez você não tenha muito no momento que você chega. Bom, os requisitos para um aluguel temporário são
RG ou passaporte, CPF, comprovante de estudo na Argentina, pode ser uma matrícula na faculdade que você escolheu sem o menor problema, ou contrato de trabalho, se houver, e um comprovante de residência no Brasil, que pode ser em nome do seu responsável financeiro, caso você não tenha no seu nome. Já para alugar um apartamento de longo prazo, além de todos esses documentos que eu citei antes, você ainda precisa de um fiador que seja dono de um imóvel em Buenos Aires e um contra-cheque ou recibo do seu salário. Por isso, como eu disse, mesmo que você vá para ficar mais tempo, pode ser que primeiro você tenha que fazer um contrato temporário para depois encontrar ou conseguir alugar um apartamento a longo prazo. A Argentina tem um sistema de saúde público, gratuito e universal, mais ou menos nos moldes do que é o nosso SUS. Quem preferir pode recorrer a consultas privadas, pagando o valor integral ou assinando um plano de medicina pré-paga, que é o equivalente aos nossos planos de saúde. Uma boa ideia que eu indico é contratar um seguro de viagem para o primeiro ou até para os primeiros 3 meses da sua estadia na Argentina. O seguro vai te ajudar com qualquer imprevisto de saúde que você tiver nesse tempo e também vai te proteger dos riscos da viagem, como por exemplo uma mala despachada que se perde. Ter essa cobertura no início pode ser importante porque quando você chegar no país você não vai saber direito como funcionam as coisas. Então, se acontecer qualquer imprevisto, pode ser mais fácil você ter um número para quem ligar e pedir para eles te encaminharem para o hospital do que tentar descobrir sozinho, né? Eu deixei na descrição aqui embaixo também o link para Seguros Promo, que é uma comparadora entre os principais seguradoras do país. Você pode escolher lá o melhor custo-benefício, o seguro que mais se adequa para o seu caso. E junto coloquei um cupom de desconto para leitores do blog para você ter aí um benefício na hora de contratar seu seguro de viagem. Tem opções de seguro, gente, que custam menos de R$10 por dia. Então não contratar um seguro de viagem é uma economia meio burra, porque é barato e se você tiver qualquer problema vai sair muito mais caro do que se você tivesse pagado lá atrás. Se você não souber escolher, eu deixei aqui um link de um post nosso, que é como contratar o seguro de viagem, que a gente explica mais ou menos o que você tem que prestar atenção na hora de fechar esse negócio. Bom, agora o que você precisa saber se você pretende trabalhar na Argentina? O salário mínimo na Argentina está atualmente, em 2020, custando 16.800 pesos mais ou menos. Isso é o equivalente a $270. Ou era, um dia que eu olhei essa cotação. Como eu disse, as coisas mudam muito, mas você já sabe, eu já cansei de explicar. Já a taxa de desemprego na Argentina atualmente está próxima de 10%, que é próxima também do que está aqui no Brasil, né? Os dois países não estão muito bem das pernas, afinal de contas. E nós sabemos que essa é uma taxa bastante alta. Apesar disso, muitos brasileiros que mudam para a Argentina conseguem se colocar no mercado de trabalho com empregos muito bons, porque a Argentina é sede de diversos escritórios latino-americanos de multinacionais. Como o Brasil é um mercado estratégico na região e é o único país que fala uma língua diferente, eles valorizam muito quem fala português com fluência. Como além da língua você ainda vai ter o conhecimento da nossa cultura, isso pode ser um grande diferencial na hora de procurar emprego por lá. Mas não pense que só por ser brasileiro você já vai conseguir emprego fácil. Para conseguir um bom trabalho na Argentina, você precisa se preparar. Primeiro ponto é aprender a falar espanhol. Não tem jeito, não adianta enrolar, o portunhol não vai te levar para lugar nenhum. Vai ficar feio no escritório você tentando usar o portunhol com o seu chefe. Existem várias escolas de espanhol na Argentina mesmo, você pode ir um pouco antes para aprender, ou se você preferir pode começar a estudar aqui agora já, no YouTube mesmo tem vídeo gratuito, não tem desculpa. Espanhol é super fácil pra gente aprender, pelo menos no nível intermediário, depois fica mais difícil porque a gente começa a confundir tudo na cabeça, mas enfim, dá pra aprender, não é tão impossível assim. O segundo ponto é não deixe de regularizar a sua situação no país assim que você chegar. Todo aquele procedimento que eu expliquei lá atrás no início do vídeo, você precisa fazer assim que você chegar no país, se você pretende procurar um emprego bom e de forma regular na Argentina. Depois disso, basta você fazer um bom currículo em espanhol e começar a procurar vagas de emprego. Tem alguns sites argentinos que as empresas postam essas vagas, eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição, como sempre. E outra coisa que você pode fazer, que eu acho que ajuda muito, não só na Argentina, mas para qualquer país que você for começar uma nova vida, procurar um trabalho, ou mesmo simplesmente vai para um lugar que você não sabe nada, eu sempre faço isso, é entrar em grupos de brasileiros no Facebook. Então você entra no Facebook e procura brasileiros na Argentina, entra em 2, 3 comunidades e fica atento, porque as pessoas sempre postam vagas de emprego que exigem português. E outras coisas também, outras vagas, né? Às vezes alguém fica sabendo e coloca lá. Eu acho bem legal esse contato, porque é uma comunidade de brasileiros que eles tentam se ajudar na medida do possível. Por mais que algumas vezes tenha muitos posts chatos, alguma coisa útil você vai conseguir tirar dali.
Agora, se você vai pra Argentina como universitário ou mesmo para estudar espanhol, fique esperto porque a gente vai publicar aqui no canal em breve um vídeo só sobre isso. Então assina aí as notificações e se inscreve no canal para você receber e não perder. Vai ser um vídeo voltado só para estudantes e vai ter muitas dicas legais se você tem esse sonho de estudar na Argentina. Me contem nos comentários se vocês gostaram, se tem alguma dúvida que faltou responder nesse vídeo e vocês precisam saber, que a gente dá um jeito de encontrar a resposta pra vocês, ou outras pessoas também podem acabar te ajudando. E assim a gente gera essa grande troca da internet. No mais, sigam a gente nas redes sociais, a gente tá sempre por lá. Eu agradeço a presença de vocês por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!